Jonas capítulo 1, versículo 2. Kum lech el Ninve ha'ir hagdolah, ukra aleha ki alta ratam lefanai. Esse versículo ele começa com dois imperativos. Primeiro imperativo, kum, ele é o imperativo conjugado no tronco kar, na segunda pessoa do masculino do singular, porque aqui é Deus dando a ordem explícita para que Jonas inicie a sua missão. Então, kum é o verbo levantar-se, então vamos traduzir levanta. E aqui o outro imperativo também, segunda masculino do singular, é o verbo halar, é o verbo andar ou ir. Interessante que esse verbo ele perde a sua primeira consoante da raiz, porque a sua raiz original, na realidade, era um iod, era yalar. Então a característica é no imperativo desaparecer o iod, só que aqui é a forma posterior, o verbo halar. Por isso que temos apenas duas consoantes, apenas lech. Então Deus está falando, levanta, vai, el Ninve. Aqui de novo a preposição el para e aqui o nome próprio Ninve, que é o nome da cidade, a cidade de Nínive. E aqui temos o aposto Ha'ir Hagdolah, ou seja, aquilo que está sendo afirmado acerca de Nínive, que ela é a cidade grande. Vamos traduzir assim, porque Ha'ir significa a cidade e Hagdolah é o adjetivo que está concordando em gênero, número e determinação, ou seja, ambos têm o artigo definido. Então esse aqui é o uso atributivo do adjetivo Gdolah, o adjetivo grande. Então na tradução vamos traduzir sem a presença do verbo de ligação, apenas a cidade grande. Ha'ir Hagdolah. Aqui embaixo mais uma ordem de Deus, ukra aleha. Esse aqui é o verbo kará, esse verbo ele significa tanto proclamar, denunciar, dependendo do contexto também pode significar ler, mas aqui vamos traduzir como denunciar, porque essa aqui é uma denúncia profética que Deus está ordenando que Jonas realize. Então, ukra aleha. Esse aleha é nada mais nada menos do que a preposição al. Essa preposição geralmente é traduzido como sobre, mas aqui é contra. Esse erra no final é o sufixo que identifica o objeto da preposição, cujo antecedente é Ha'ir Hagdolah, porque esse aqui é o sufixo de terceira pessoa do feminino do singular e tem como antecedente a cidade de Nínive. Então proclama contra ela que alta ratam lefanai. Aqui a conjunção, de novo, geralmente essa conjunção ela é um pouco debatida, mas o entendimento padrão é que trata-se de uma conjunção causal, traduzido como pois ou porquê. Então aqui a lógica seria que Jonas deveria ir e proclamar contra essa cidade, porque o pecado deles está tão grande, está tão intenso que Deus chegou no limite da sua paciência. Então, por isso que nós vamos traduzir assim, que subiu a maldade deles diante de mim, diante de Deus. Deus falando que chegou no limite. Então, por isso que é uma conjunção causal, traduzido pois ou porquê. Aqui é o verbo alá. Esse aqui é o verbo que está conjugado no katar, terceira pessoa do feminino singular, porque a palavra ratam é uma palavra feminino do singular também. É a palavra ra'a, substantivo feminino singular, substantivo que significa mal ou maldade, só que ela está com o sufixo possessivo. Esse no final, na realidade, está apontando para a terceira pessoa do masculino do plural, porque o que está implícito aqui são os habitantes de Nínive, por isso que é terceira pessoa masculino do plural. Aí seria mais ou menos algo como Yoshvei Ha'ir, ou seja, os habitantes da cidade. Então, a maldade dos habitantes da cidade subiu lefanai. Lefanai, aqui é a preposição lifnei, ela significa diante de ou na presença de, e esse ai no final é o sufixo que identifica o objeto dessa preposição. Então é diante de mim, porque esse aqui é o sufixo de primeira pessoa do comum do singular, diante de mim, diante da presença de Deus. Então ficaria assim, Jonas capítulo 1, versículo 2, Kum lech el Ninve ha'ir hagdolah, ukra aleha ki alta ratam lefanai. Levanta, vá a Nínive, a gente pode até colocar depois de levanta e vá imediatamente a Nínive, por conta dos dois imperativos, a cidade grande e proclama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim ou diante da minha presença.